Mercado livre de combustíveis aqui no Brasil. Este é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delari, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um conteúdo novo for ao ar. E o tema de hoje é baseado nas notícias que nós tivemos de ontem e de hoje, que podem e já estão, na verdade, movimentando o mercado brasileiro de energia, principalmente de combustíveis. São algumas decisões vindas do governo que poderão, a princípio, facilitar o entendimento sobre a formação de preços de combustível, poder até mesmo baixar a tarifa não, baixar o combustível final lá na bomba para nós consumidores. Então eu vou compartilhar a tela já. Ontem eu fiz uma publicação dizendo que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aprova a resolução sobre o novo modelo de comercialização de biodiesel em substituição aos leilões públicos. Esse é o despacho do presidente da República, dizendo já no artigo 1º que estabelece que todo biodiesel necessário para atendimento ao percentual obrigatório que trata a Lei 13.033 de 2014, seja contratado mediante modelo de comercialização em substituição aos leilões públicos. Hoje o comércio de biocombustível aqui no Brasil, de biodiesel, ele é feito através de leilões da ANP. Então, bimestralmente, a ANP vai ao mercado, faz uma compra de uma quantidade de biocombustível e revende esse biocombustível para as refinarias que vão fazer a adição junto do combustível mineral. Então, a ANP compra, por exemplo, da Cargill, uma quantidade X de litros de biocombustível, de biodiesel, e vende para uma refinaria como a Shell, por exemplo, para fazer a adição, compra etanol também e vende para as refinarias para misturar na gasolina. E esse modelo ele estava fadado a terminar desde 2014, quando foi estabelecido essa resolução, que em 1º de janeiro de 2022, a negociação para a compra e venda do biocombustível seria realizado diretamente entre as partes. Então, a princípio, é uma ótima notícia, porque se eu tiro o governo de uma negociação e eu vou negociar entre duas entidades privadas, Shell e Cargill, por exemplo, Shell e Raizen, que é do mesmo grupo, o grupo Cosan, eu não tenho interferência de um órgão do governo, eu tenho um livre mercado de combustível aqui, similar ao que acontece com o mercado livre de energia, que foi feito já há algum tempo atrás, há quase 10 anos, se eu não estou enganado, já é possível negociar energia no mercado livre. Este é o site que vai estar aqui na descrição do vídeo, mercadolivredeenergia.com.br. Então, grandes consumidores de energia hoje, grandes indústrias que têm um consumo acima de 500 quilowatts, eles podem, em vez de comprar no mercado cativo, que é a energia vendida pelas estatais, ela pode ir no mercado livre comprar de uma empresa privada. Qual que é a vantagem? Primeiro que você pode ter um preço melhor de uma empresa privada, porque você tem 3, 4, 5 empresas vendendo essa energia para você. Segundo, você pode fazer contratos de longo prazo, 4, 5 anos, travando o preço da energia. Então ela consegue te dar uma previsibilidade de custos com relação à energia. Depois, a empresa que te vendeu, ela vai ao mercado, faz o hedge dela na energia para segurar os preços dela também, para ela sair do risco de vender a energia mais barato do que ela está comprando no mercado. Então, nesse site, nessa basinha que eu cliquei ali para entender o que é o mercado livre, ele mostra a diferença entre o mercado livre de energia e o mercado cativo de energia, como que funciona, por que adotar, como que é feita a geração de energia. Algumas empresas que eu conheço desse mercado de energia, eles fazem a própria geração de energia e vendem. E é dentro da tarifa que ela cobra da empresa contratante e ela paga pela transmissão da energia para utilizar a via pública, né, as linhas públicas de transmissão de energia. O que teoricamente vai funcionar com esse despacho aqui do presidente, com a aprovação dessa resolução pela Agência Nacional do Petróleo, é que as empresas negociem também livremente, porque se uma refinaria precisa comprar o biodiesel e a esmagadora de soja X está cobrando um valor
e a Y está cobrando um valor mais barato, eu vou comprar da esmagadora Y, porque eu poderei colocar margens melhores no meu preço. E a refinaria e a esmagadora X, se não baixar o preço para competir com a refinaria Y, ela ficará sem vender. Então, de uma maneira extremamente simples, é assim que funciona o mercado quando você tem competidores. Foi o que aconteceu com a empresa de telefonia no Brasil, né? Com as empresas de telefonia no Brasil. Eu lembro quando eu era gurizote, mais novinho, nós trocamos 2 linhas de telefone por uma casa no litoral aqui do Paraná. Imagina só. E hoje você não aguenta mais a encheção de saco, desculpa a expressão, das operadoras te ligando, oferecendo linha de telefone, porque apareceram concorrentes. Então, a princípio, essa resolução é um negócio excelente, porque vai negociar entre empresas privadas, há competidores no mercado, há muitas esmagadoras no mercado local, mercado regional, que vão conseguir entrar no circuito vendendo esse biocombustível para as refinarias. O problema é que a resolução, a única regra que ela estabelece é que a ANP que terá que fazer a fiscalização com relação a preço, qualidade, oferta de produtos, a mistura, se vai estar dentro do estabelecido pela Lei 13.033, que fala ali na resolução, que ela tem alguns degraus que você vai galgando com relação à mistura, chegando até 15%. Ano passado, no começo desse ano, na verdade, nós vimos que eles mudaram um pouquinho essa lei aqui através de, acho que se eu não me engano foi um decreto, não entendo muito de leis, mas elas reduziram o percentual obrigatório porque a soja disparou de preço ali no primeiro semestre até o mês de junho. Como a mistura do biodiesel ficou muito cara, o governo diminuiu a mistura para ver se barateava o preço do combustível. Mas nós já vamos ver o conceito de formação de preço. O tiro foi no dedinho do pé, não funcionou e o preço do combustível que nós utilizamos acabou entrando num rally muito similar ao que acontece na bolsa. Então o mercado ele está inseguro, principalmente os compradores e os vendedores, que são os players de mercado para quem interessa esse tipo de resolução. O que fazer para o ano que vem? Porque pelo lado das esmagadoras, eles não sabem quanto de soja que eles vão armazenar para produzir o biocombustível. Porque até hoje, você sabe que a cada 2 meses tem um leilão da Agência Nacional de Petróleo e ela vai comprar uma quantidade X de biocombustível. Esse é o edital do último leilão que aconteceu, o leilão número 82, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. E aqui a notícia do próprio governo, que no leilão 82, a ANP negociou 1,07 bilhão de litros. Então, as esmagadoras, elas têm uma previsibilidade média de quanto que o governo espera comprar do biocombustível para revender. Com a negociação acontecendo no Mercado Livre, as esmagadoras elas não sabem quanto que vai ser a demanda para a soja delas, para o óleo de soja dela. Então, o que, que as esmagadoras podem fazer? Podem jogar essa soja para o mercado internacional, porque aí elas fazem vendas para entrega futura, fazem fixação dos preços lá na Bolsa de Chicago e elas têm um risco menor de comercialização. Pro lado do comprador, eles também não sabem como que vai ficar, principalmente com relação ao ICMS, a compensação do ICMS. E ali nós já vamos entrar na questão de formação do preço para vocês entenderem. Então, tanto para o lado do comprador como para o lado do vendedor, o mercado ele ainda está totalmente inseguro em como que será na prática essa aprovação dessa resolução. Então, ele é uma boa notícia, naturalmente que ele é uma boa notícia, só que o projeto não está completamente estruturado como ele deveria estar. Então, mais uma vez, está mostrando que o Brasil está colocando a carroça na frente dos bois. E o que é engraçado é o seguinte, essa notícia que eu mostrei para vocês não é de agora. Essa lei 13.033, ela vem desde 2014. Para se ter uma ideia, a adição que hoje está em B10 para B11, B12, B13 é 1 ponto percentual por ano. E esse ajuste é feito no mês de março. Então nós já sabemos que ano que vem nós vamos ter o 11, depois, desculpa, nós estamos no, isso mesmo. Em março do ano que vem nós teremos o 11, depois o 12, depois o 13 e até chegarmos lá ao 15%.
e nós não sabemos como que são as regras ainda para que a negociação no livre mercado aconteça. Então, há essa insegurança, as empresas estão tentando fazer algum planejamento ali, meio que tabajara, porque elas não sabem exatamente como que vai ficar o mercado. Para isso, o governo criou um grupo de trabalho também para ajudar nesse trabalho. Eu publiquei também no meu Twitter que o governo criou um grupo de trabalho para fazer o estudo com relação a esse mercado. Acho que eu não vou achar aqui agora, mas aqui, ó, o presidente aprova a resolução para criar um grupo de trabalho para analisar a adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor. Então, o próprio governo, agora que está chegando no dia 1º de janeiro de 2022, a resolução entra no ar, há uma lei dando suporte para aquela resolução. Tudo está certo, agora o governo está criando um grupo de trabalho que vai atuar durante todo o mês de novembro para tentar identificar aonde que estão esses problemas, esses gargalos, para lançar uma solução ao mercado. Em paralelo a isso, hoje o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele congela o ICMS sobre combustíveis por 90 dias. Eu fiz essa publicação também aqui no meu Twitter, foi a última publicação, deram vários comentários aqui, mas eu acredito que o pessoal não entendeu exatamente o que significa esta notícia aqui. Então vamos começar agora com o conceito de como que é feita a formação do preço do combustível. O primeiro fato que nós temos que pegar é, em 2016, foi colocado como parâmetro para a formação de preço da gasolina aqui no Brasil o PPI, Preço de Paridade de Importação. É o mesmo cálculo que nós fazemos quando vamos importar o milho da Argentina, o milho do Paraguai, por exemplo. O preço de paridade de importação, o primeiro fator que nós pegamos para fazer o cálculo é o preço do petróleo Brent, que é o petróleo que é a referência para nós aqui no Brasil. Então, eu vou no mercado internacional, vamos imaginar que eu vou fazer a compra ou a paridade com entrega em janeiro de 2022. Então, eu vou pegar o contrato F22, que é esse vencimento, vou trazer ele para o Brasil, então adicionando um frete, barril do petróleo, o preço do barril negociado na Bolsa Internacional, mais um frete até o porto. Faço a nacionalização desse produto, que é uma operação portuária, multiplico pela taxa de câmbio, e aqui está o primeiro vilão nosso. Então, o governo não tem nada a ver com o aumento do combustível, porque depende do petróleo no mercado internacional. Mas o governo ele tem uma influência muito grande na movimentação da taxa de câmbio. Porque esse petróleo poderia estar $100 o barril, se o nosso dólar tivesse 2,50, a formação de preço aqui no combustível teria um valor menor. Porque a divisa americana em relação ao real, essa paridade estaria mais favorável do que está agora. Então eu tenho um petróleo a $80, eu tenho uma taxa de câmbio quase se encaminhando para R$6 na paridade, eu tenho um cenário perfeito para a explosão do cálculo de paridade. Mas enfim, Bolsa Internacional, mais frete, mais operação portuária, vezes taxa de câmbio, e isso vai até uma usina de processamento do petróleo. Ali eu vou ter o crack spread, que é a margem de processamento, que é um spread, que é um alongamento. Para se ter uma ideia, a cada 5 barris de petróleo me dá um barril de gasolina. Então é feito ali, é aquecido esse petróleo, esses vapores, eles vão, o petróleo vai evaporando, vai criando vapores, e há bandejas de condensação dentro de uma câmara de condensação. Ele vai, conforme mais leve ele vai ficando, mais leve é o derivado. Então a gente começa com resíduo, óleo diesel, gasolina, e lá em cima nós temos o GLP. Esses derivados, eles são transportados até uma refinaria. E na refinaria que é feita a adição do biocombustível. No caso da gasolina, o etanol anidro. No caso do diesel, o biodiesel derivado do óleo de soja. E daí é transportado para um posto de combustível que vai revender esse produto lá no final. Só que o imposto, ele é pago na origem, através de substituição tributária. A substituição tributária é uma big de uma sacanagem, porque ela estabelece a tua margem de lucro lá da ponta. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, em caso de medicamento,
Por mais que eu tenha 5% de lucro, hipoteticamente, no preço final, lá da caixinha de medicamento, o governo diz que é 30%. E ele cobra 18% sobre esse 30%. Então eu tenho R$ 10 de caixinha de medicamento, R$ 3 é lucro, ele cobra 18% sobre esses R$ 3. No combustível funciona da mesma maneira. Só que o preço de paridade de importação que é calculado, o preço que vem para o Paraná, aqui através do Paranaguá, é um preço, porque eu tenho uma operação portuária, eu tenho uma logística até a refinaria, que é numa cidade vizinha aqui chamada Araucária. No Rio de Janeiro eu tenho uma operação diferente, uma distância diferente. Em Itaqui eu tenho uma operação diferente, no Espírito Santo, nos portos do Nordeste, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho todos postos diferentes, estruturas diferentes, logísticas diferentes. Então é feito um preço médio, chamado preço médio ponderado final. Então, por isso que o ICMS cobrado lá na bomba, que vai para o governo do estado, ele não é fixo. E é aqui que mora a primeira sacanagem que o governo tentou consertar agora congelando, porque o preço médio ponderado final ele vai oscilando. Eles vão pegar, como é um preço médio, ele vai pegar uma quantidade X de vendedores, de comerciantes desse combustível, e aí há comerciantes regiões que o preço é mais elevado do que a outra, vai fazer um preço médio ponderado e vai largar uma tarifa de 27,5% em média em cima disso daqui. Quem que recolhe esse imposto é lá na origem. Não é o posto de combustível aí na tua cidade que está recolhendo esse ICMS para transferir para o estado. É cobrado lá na origem. E aí o governo federal repassa esse ICMS para os estados. Só que é o estado que define a sua alíquota. Paraná tem 27, Goiás tem 25, São Paulo tem 30, valores hipotéticos. Cada estado tem. E aqui entra outra briga, que é a briga da compensação do ICMS. Porque a regra geral do ICMS no Brasil é imposto interestadual é 12%. Essa é a regra geral do imposto. Guerra dos portos, que é quando um produto ele é importado e ele vai para outro estado de origem, é importado pelo Paraná, por exemplo, o produto. E eu vou revender para Santa Catarina, se esse produto tiver uma margem de importação acima de 60%, é 4% a alíquota de ICMS, que é a bagunça tributária que nós temos aqui. Na verdade, eu nem sei se a regra continua assim, mas ela funciona dessa maneira. Então, pensa que um combustível sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, e eu tenho uma diferença que é a compensação do ICMS que o Rio de Janeiro tem que fazer para São Paulo. Só que o ICMS é recolhido lá na origem. O governo calcula a alíquota do ICMS baseado no preço médio ponderado final, baseado na média do valor de combustível negociado nas praças de São Paulo. E eu tenho que fazer a compensação. O que o governo fez hoje através do CONFAZ? Para com tudo isso. Eu vou congelar agora o PMPF, por 90 dias vai ficar travado esse valor, então o preço médio é o que eu decidi, agora está congelado. Eu vou pensar numa solução nesses 90 dias, e daqui 90 dias, no final de janeiro, a gente vê o que faz se eu conseguir pensar em alguma coisa. Então, vocês conseguiram entender a bagunça que é o mercado brasileiro de combustível? Quando você pega um combustível que é uma commodity, tomadora de preço, formação por mercado internacional, uma taxa de câmbio que está sem controle nesse momento, uma guerra fiscal entre os próprios estados para saber sobre a questão de compensação de ICMS. O governo presume qual que é o lucro do combustível vendido lá no posto final. E agora ele faz uma regra que, a princípio, é uma ótima ideia, que é fomentar e deixar o mercado negociar entre si o biocombustível que vai ser misturado no combustível final, mas não estabelece como são as regras nessa negociação. E agora, depois do negócio já indo para a execução do mercado, que ele resolve criar um grupo de trabalho. Então é uma confusão generalizada, muita coisa de bagunça ainda virá pela frente, sem sombra de dúvida. Mas vamos ser otimistas. O primeiro passo, eu acredito que foi dado, que é liberar a negociação entre empresas privadas. Primeiro passo dado, aí vem o segundo passo, que é tentar regular essa bagunça. Particularmente, eu acho que o combustível deveria seguir a formação de preço hoje, mas eu acredito que nós deveríamos ter mais estabilidade política
e mais estabilidade fiscal para que o câmbio não acabasse chutando a canela da formação de preço do combustível aqui no Brasil. O mercado internacional está desequilibrado, crise de energia, a relação supply e demanda, oferta e demanda está desequilibrado, preço do petróleo subindo, acredito que vai subir mais ainda, mas se nós estivéssemos apenas brigando contra a quebra da cadeia de suprimentos devido à pandemia, nós teríamos um cenário mais razoável para o dólar e talvez essa estabilidade política, monetária, fiscal, precatório, parlamentar aqui no Brasil tivesse dando uma ajuda para que o preço do combustível não subisse tanto. Mas Brasil é Brasil, como dizem, Brasil não é para amadores, na verdade eu não acredito que nenhum país do mundo é para amadores, mas o Brasil em si teria que, em teoria, formar os melhores traders do mercado. Mas eu falei, vamos ser otimistas, vamos ficar felizes, porque o primeiro passo foi dado, que a partir de 1º de janeiro de 2022, nós teremos um livre mercado de combustíveis aqui no Brasil. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo também. Curta, comente, compartilhe. O meu canal é extremamente novo. Eu espero que esse canal cresça, porque pelo menos eu não achei ninguém por aí falando sobre commodities do mercado físico e mercado financeiro. Então, aguardo o compartilhamento de vocês, aguardo o feedback de vocês e até um próximo vídeo. Fico por aqui.